Olá, tudo bem? Tô eu aqui hoje para falar do uso dos oráculos na era digital. Aproveita, se inscreve aqui no canal, sejam todos muito bem-vindas, para você receber outras mensagens e ficar sempre atento às minhas reflexões sobre os oráculos e sobre espiritualidade. Bom, eu resolvi falar sobre esse assunto porque, na verdade, eu tenho observado muito sobre a resistência que as pessoas têm com relação ao uso dos oráculos nessa era digital. Se a gente for olhar para a história, para como é a história, né, do uso dos oráculos, ele geralmente era utilizado por pessoas que ficavam mais separadas da sociedade, geralmente pessoas que ficavam, como a gente diz, à margem da sociedade, né? Os gurus, os sábios, os sacerdotes não eram pessoas que tinham convívio com todas as outras pessoas, né? Eram pessoas que se preparavam especificamente para a leitura dos oráculos e muitas vezes elas tinham alguns dons, ou o dom de visão, ou o dom de audição, de ouvir os espíritos, de ver os espíritos, ou até mesmo uma intuição extremamente aguçada. Nisso se criou um estereótipo muito grande de como são essas pessoas que manuseavam os oráculos na antiguidade, né? E a gente sabe que as pessoas procuravam os governantes, os sacerdotes, os reis, os sábios, procuravam os oraculistas, vamos assim dizer, com o intuito de receber um direcionamento. Ou seja, a consulta aos oráculos não era algo de fácil acesso. E até mesmo os próprios sacerdotes, as próprias pessoas que manuseavam, manipulavam os oráculos, eram pessoas que ficavam de uma maneira mais recuada, mais observando a sociedade, justamente para poder observar a história e acompanhar a história das pessoas. Ou seja, o entendimento do elemento humano, da história das pessoas, era uma coisa muito comum para essas pessoas que manuseavam, manipulavam os oráculos e se dedicavam absolutamente a isso. Se nós formos trazer isso para a nossa atualidade, e ainda mesmo a pandemia nos trouxe essa reflexão, né? Ou seja, se nós estamos privados do contato humano, né, da proximidade das pessoas, há necessidade de a gente ter outras formas de aprendizado, né? Por exemplo, na antiguidade, novamente, o sistema de ensino era uma relação mestre e discípulo, né? Não havia o que a gente chama de ensino à distância. Se a gente for pensar, o ensino à distância começa com a produção da escrita, com os livros, né? Porque eu estou lendo, então eu estou aprendendo com os livros e de uma certa forma vou encontrar o meu mestre para tirar as dúvidas, né? E daí a gente vem caminhando. E até mesmo se a gente for pensar o ensino no que diz respeito aos oráculos, ele também era feito dessa forma, né? Era realmente para pessoas extremamente selecionadas e pessoas que muitas vezes que estabeleciam uma relação mestre-discípulo no sentido de aprendizado e levavam isso como missão. Isso a gente vai ver em diversos grupos, de diversas sociedades, inclusive, né, dentro das tradições ciganas. Na atualidade, hoje a gente não tem mais essa condição, né? Ou seja, primeiro, quando nós procuramos o ensino por meio dos livros, nós já estamos nos ligando no ensino à distância. Quando nós nos direcionamos a uma escola para aprender, nós já quebramos essa tradição. E hoje a pandemia, na verdade, nos brindou com essa outra forma de aprender e também de consultar os oráculos. Então, as consultas à distância, o aprendizado à distância, se tornaram algo absolutamente necessários. E eu diria que se aqueles oraculistas, se aquelas pessoas que manuseavam os oráculos já tinham um comportamento diferente, já eram pessoas extremamente avançadas, já eram pessoas que enxergavam além do que a sociedade enxergava, por que nós hoje não trazemos essa visão para essas pessoas, né? Ou seja, o oraculista, aquela pessoa que se destina a manusear os oráculos para orientar as pessoas, ela tem que ser alguém que enxerga além.
E ela tem que principalmente fazer da vida dela algo assim. Não dá para trabalhar no senso comum. É necessário que se quebre os paradigmas, que se quebre as resistências no que diz respeito ao ensino, ao aprendizado, mas principalmente às crenças pessoais. Não dá para você que quer orientar alguém ler os mesmos livros ou ter o mesmo comportamento que todas as outras pessoas. É preciso ir além. É preciso ressignificar algumas das crenças, ressignificar algumas das ideias, dos padrões de comportamento que nós trazemos dos nossos ancestrais e das resistências até mesmo com relação ao ensino. É necessário que a gente tenha uma compreensão e um entendimento mais amplo, e para isso a importância de estudar a história, de olhar para a história, de entender o elemento humano nas suas dores, nas suas aflições, nas suas angústias, para poder dar o melhor direcionamento. Num outro vídeo eu falo inclusive sobre essa questão da consulta aos oráculos como uma forma de direcionamento. Mas como é que eu quero direcionar alguém se eu não sei o meu caminho de vida? E a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Na era digital, na era da tecnologia que nós estamos, precisamos ser pessoas, seres humanos do presente, vivos, ávidos pelo conhecimento, pelo entendimento humano. É importante, fundamental que a gente resolva e entenda pelo menos das suas próprias dores, das suas próprias questões, para que possa fazer dos aconselhamentos algo real, algo vivo. Porque eu observo e eu vejo que as pessoas falam muito aquilo que está decorado nas cartilhas, mas elas não têm experiência. Falta vida nos aconselhamentos. É muito importante essa questão. Como eu já disse, a vida humana ela é preciosa. E na era digital, a tecnologia veio justamente para nos aproximar e permitir que a gente ganhe tempo, que a gente desfrute das questões da vida que a natureza nos dá, que o universo nos proporciona com sabedoria. Então, na era digital, os oráculos vêm como uma forma de direcionamento, não mais uma perspectiva adivinhatória, mais uma perspectiva de aconselhamento, de direcionamento, de entender o que eu estou fazendo agora e como isso vai refletir no meu futuro, mas também numa busca de entendimento do que eu fiz no passado ou do que eu trago dos meus ancestrais que resulta no que eu sou hoje. Essa é uma questão muito importante e precisa dessa compreensão. O uso dos oráculos na era digital tem essa função de nos aproximar e é possível aprender à distância da mesma forma como é possível e absolutamente recomendável, ainda mais hoje, nessa questão da pandemia, que as consultas sejam feitas à distância, com a mesma compreensão, com a mesma integridade, o mesmo comprometimento de ambas as partes. Preparo, dedicação, ética é muito importante nesse momento dos atendimentos. Como é que você tem se atualizado? Como é que você tem trabalhado as questões dentro de você, quebrado os seus paradigmas, fazendo de você uma pessoa do momento presente? Como é que você tem olhado para si nessa questão e como é que você tem buscado ou manuseado os oráculos na sua jornada de vida? Fica aqui a minha pergunta para que você, se sentir à vontade e quiser responder aqui, fica aqui essa minha questão. É sempre interessante, é sempre intrigante. Cada um tem a sua resposta e todas elas são verdadeiras. Um beijo enorme para você, gratidão, namastê. Até o próximo vídeo.